Eu tava aqui refletindo sobre algo e eu resolvi ligar a câmera para compartilhar com vocês. Muitas vezes, tem vários estudos que são importantes dentro da moda. Geralmente, quando a gente começa a estudar moda, a história da moda é um dos pontos importantes da gente entender. Mas eu também já percebi que algumas vezes a gente comete alguns erros quando a gente está estudando a história da moda, e esses erros eles impedem a gente de entender plenamente tanto a história como também como a gente pode aplicar isso nas nossas criações. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns desses erros e como vocês podem fazer para corrigir eles. O primeiro erro que a gente comete é a gente estudar sem contexto, ou estudar de uma forma solta. Às vezes a gente pega uma época ali específica, vou estudar sobre uma época específica, e acaba que a gente pode confundir ou não entender, justamente porque é importante que a gente estude de ordem cronológica, de uma forma mais cronológica a história da moda, porque uma coisa se encaixa na outra, uma coisa é a evolução da outra. Então é interessante a gente pegar alguma época específica pra gente estudar, mas antes da gente fazer isso, é bom que a gente primeiro faça essa linha cronológica, e a gente estude pelo menos o contexto, assim, no geral, do que aconteceu na moda naquele momento, pra depois a gente pegar épocas específicas pra gente se aprofundar. Vai ser mais fácil da gente poder compreender e extrair realmente o que tá acontecendo ali. Porque, por exemplo, falando algumas coisas de tendência, quando a gente estava nessa questão da tendência da volta do minimalismo dos anos 90, então se a gente pegasse só esse recorte, o minimalismo que veio ali dos anos 90, ia ser algo que ficaria sem um contexto, minimalismo dos anos 90. Mas por que houve esse minimalismo dos anos 90? Por conta justamente do excesso que houve nos anos 80. Então a gente precisa saber o que houve antes para entender o que está acontecendo no depois, sabe? Então por isso a importância dessa linha cronológica, e isso vai ajudar vocês bastante. O segundo erro é você ignorar o contexto social e cultural daquela época. Eu já falei pra vocês em diversos vídeos que a moda, ela influencia e é influenciada pelos contextos sociais, culturais, pelas mudanças na economia, pelas mudanças na política. Então a gente precisa olhar para isso também quando a gente está pensando numa época estudando a moda. Porque se a gente não entender esse contexto, a gente vai perder uma parte muito importante da história da moda. Então sempre quando a gente for estudar um período específico, por exemplo, eu quero entender mais sobre a moda dos anos 50. Se pergunte por que esse estilo deve ter surgido, o que estava acontecendo no mundo nesse momento, e tente sair um pouco da moda e ver o que estava acontecendo no mundo nessa época, porque isso já vai te dar muitas respostas e tudo vai se encaixando e você vai conseguir ter um olhar muito mais amplo para a história da moda. Outro erro que às vezes a gente comete, muito também por causa das redes sociais, é a gente querer entender a história da moda ou contextos específicos dentro da história da moda apenas assistindo vídeos curtos, Sejam vídeos de redes sociais, sejam até muitas vezes aqui vídeos no YouTube, igual eu tô falando aqui com vocês, eu tô falando de uma forma resumida e de uma forma simplificada. Então vocês não podem só tá aqui, ouvir isso e pronto, sabe? Ou ver algum vídeo nas redes sociais, esses vídeos rápidos principalmente, e achar que já entendeu o estudo ali. Então, porque muitas vezes pode ser uma visão muito simplificada sobre esse assunto, Então é importante que a gente vá nas fontes mesmo para estudar. E quais fontes? Livros. Eu posso indicar para vocês diversos livros que falam sobre história da moda. Se isso interessa para vocês, comentem aqui embaixo. Artigos também que falam sobre isso. Então, vídeos, vocês podem ver vídeos também, cursos, mas que sejam um pouco mais extensos e eles detalhem um pouco mais, mas sempre vão buscar ali na fonte, principalmente nos livros que eles detalham, ainda trazem fotos, trazem várias referências ali, que dá para vocês entenderem de forma mais ampliada ali sobre a história da moda. Outro erro que talvez não seja tão óbvio, mas que é bom a gente prestar atenção, é a gente querer entender só a história dos grandes nomes, dos grandes estilistas, mas não prestar atenção na moda de rua, vamos dizer assim. É importante a gente saber, a história de grandes estilistas como Chanel, como Dior, as influências deles, o que eles trouxeram de contribuição na época, tanto que eles surgiram quanto eles cresceram e ganharam nome. É importante a gente saber disso. Mas é interessante também a gente, por exemplo, pegar algumas fotografias antigas, jornais antigos e ver o que as pessoas estavam usando na rua também, sabe? Nessas épocas específicas, porque isso faz a gente ampliar o nosso olhar para a moda de rua e como ela também influencia, Que hoje a gente vê que antes tinha muito esse efeito, do que as celebridades ou pessoas da alta sociedade vestiam e as pessoas queriam imitar. E hoje a gente vê que as tendências muitas vezes não saem lá do topo, Saem de diferentes movimentos que acontecem, muitos movimentos de rua também, a gente tem muitos exemplos disso,
Então a gente parar e observar a moda de rua nessas diferentes épocas, tentar achar fotografias antigas, né, explorar isso, e até nos livros de moda que trazem também algumas fotografias nesse sentido, jornais nesse sentido, é algo também que vai ampliar o nosso olhar. Um outro erro que a gente também comete quando está estudando é da gente não olhar para as outras culturas, sabe? Como eu falei, né? A moda é muito influenciada e influencia as culturas. E muitas vezes até alguns livros ou o que a gente vê de influência nas redes sociais, a gente vê muito a moda ocidental. Mas é importante a gente tentar entender a moda em diferentes continentes, né? Em diferentes culturas. E como é que ela surgiu e ela foi mudando também, mesmo que hoje no espaço a gente veja mais alguns polos maiores de moda, né, que influenciam a moda, a gente olhar para essas culturas também amplia nosso olhar, amplia nossa criatividade, faz a gente entender algumas coisas e até algumas influências que não vieram do Ocidente, vieram de outras culturas para cá, sabe, para influenciar. Então eu recomendo também que vocês façam muito isso. E o último erro que às vezes a gente comete também é a gente pensar na história da moda só no passado e a gente não vê como ela se relaciona com a atualidade. A história da moda, como eu dei um exemplo no começo pra vocês, não está só no passado, né? Tudo vai se repetindo, a moda é um ciclo. Eu falei com vocês, né? Dei o exemplo do minimalismo dos anos 90, que voltou, né? Recentemente. Então, tudo vai se repetindo, né? Tudo tem um ciclo. Então, a gente não pensar na história da moda só no passado. E a gente entender a história da moda não é só pra gente entender a história, mas hoje a gente usa essa história pra ter esse conhecimento, pra criar, pra ver como a moda influencia, pra poder absorver e entender como é que as tendências surgem, como a gente pode entender e prospectar tendências também. É importante a gente entender essa história, porque vai ampliar muito a nossa visão na hora que a gente estiver criando. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que eu trouxe aqui pra vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Comenta também outros vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Até a próxima!